Imagina você receber a maior oportunidade da vida e destruí-la. Let's talk Jadon Sancho briefly. Would you say he was failed at Manchester United? Of course he failed. What's going on? I don't even think he wants to be a footballer. Esta é a história de Jadon Sancho no Manchester United. Ele era uma das grandes promessas do futebol inglês, mas nos Diabos Vermelhos ele viveu o inferno na sua carreira. Do talento inegável à indisciplina, polêmicas públicas e farpas trocadas com o treinador, Sancho se perdeu. Tudo por conta de um vício implacável. Quer saber o que de fato aconteceu com Jadon Sancho? Fica ligado no episódio de hoje do Recortes da Bola. Eu sou o GG e se você gostar de verdade deste vídeo, lembra de deixar aquele like, beleza? A Inglaterra não vence uma Copa do Mundo desde 1966, mas uma trinca de ases reacendeu a esperança dos ingleses. Harry Kane, Jude Bellingham e Jadon Sancho. O primeiro se firmou como uma verdadeira máquina de gols, e o segundo, cedo ou tarde, será eleito o melhor jogador do planeta. E Sancho? Este último, porém, se tornou a grande decepção dos ingleses. Da mesma forma que Jude Bellingham, Jadon deixou o futebol inglês ainda muito jovem para defender o Borussia Dortmund, um clube reconhecido por lapidar jovens talentos. E a escolha deu certo, pelo menos no começo. Sancho apareceu com tudo no clube alemão e virou destaque instantâneo da equipe, colecionando gols e assistências. O sucesso dele, inclusive, serviu de impulso para que o Dortmund decidisse tirar Jude Bellingham do Birmingham, pouco tempo depois. Mas as semelhanças entre Bellingham e Sancho param por aí. Ao deixarem o Dortmund, apenas um deles seguiu fazendo sucesso. Enquanto Jude se firmou como uma estrela mundial, Sancho definhou no Manchester United. Foram absurdos 85 milhões de euros pagos pelos Red Devils por Sancho, e números muito abaixo dos vistos nos tempos de Borussia Dortmund. A diferença é enorme. Olha só, pelo clube alemão, Sancho disputou 158 partidas com 53 gols e 67 assistências. Já pelo United, até a gravação deste vídeo, Sancho somava 82 partidas e apenas 12 gols, além de míseras 6 assistências. Parece outro jogador. Mas a coisa piorou de vez quando o Manchester United contratou Erik ten Hag como novo treinador e deu amplos poderes para o técnico holandês, que se tornou o responsável por conduzir a reformulação do clube. A prova cabal disso foi a disputa por poder entre Ten Hag e Cristiano Ronaldo. De maneira surpreendente, o técnico holandês peitou um dos maiores ídolos do United, que por sinal é um dos maiores jogadores da história, e venceu esta batalha. CR7 foi colocado no banco de reservas, esperneou, fez questionamentos públicos, mas nada disso mudou seu destino. A ida para o futebol árabe, uma verdadeira prova da força de Ten Hag no clube inglês. E se o holandês conseguiu vencer uma queda de braço com Cristiano Ronaldo, a verdade é que não seria Sancho o candidato a derrubar Ten Hag. E é aí que chegamos no dia 3 de setembro de 2023. Era dia de clássico contra o Arsenal e Sancho não seria uma opção para a partida. O atacante inglês havia sido cortado da lista de relacionados. O motivo? Segundo Ten Hag, o desempenho ruim nos treinamentos. É preciso estar num certo nível todos os dias para jogar no Manchester United, justificou o treinador após o clássico. A declaração de Ten Hag atingiu em cheio Jadon Sancho e fez o jogador ir às redes sociais, contradizendo o treinador e dizendo estar levando a culpa pela má fase do clube. Por favor, não acredite em tudo que você lê. Não vou permitir que pessoas digam coisas completamente mentirosas. Conduzi meus treinos muito bem nesta semana. Venho sendo bode expiatório há muito tempo. E isso não é justo. Desabafou Sancho. Evidentemente que o tiro dado por Sancho saiu pela culatra.
Se Ten Hag já havia colocado o CR7 no bolso, com Sancho foi ainda mais fácil. O atacante inglês foi afastado do elenco, treinando em separado. E se não bastasse isso, Jadon chegou a ser barrado no CT do time profissional e se viu obrigado a fazer suas refeições com os jogadores da base. Medidas um tanto quanto drásticas, não é mesmo? Mas a verdade é que por trás dessa história toda existiam questões muito mais profundas e que Sancho tentou esconder a todo custo. Por trás do mau desempenho nos treinos e jogos, existia um vício implacável que envolvia o atacante inglês. E essa história veio à tona quando o Borussia Dortmund negociava um possível retorno de Sancho. O caso se tornou público quando o jornal Sport Bild destacou que o Dortmund estava reticente em contratar Sancho, devido aos recentes casos de indisciplina e principalmente em razão do vício do atacante em videogames. É isso aí. Pode parecer inacreditável, mas o motivo da derrocada de Sancho atendia por um console, um joystick e algumas horas jogando seus jogos preferidos no videogame. E o pior, esta realidade já era comum já nos tempos de Dortmund, mas a conta chegou de verdade foi no Manchester United. O consenso é que Jadon Sancho simplesmente não dormia o suficiente, já que ficava até altas horas da madrugada jogando videogame. Por conta disso, inclusive, o atacante chegou atrasado várias vezes nos treinamentos. E vale dizer que para um atleta profissional, sono e alto desempenho caminham juntos. O jogador que dorme mal não se recupera bem do desgaste de treinos e jogos, o que afeta até a sua tomada de decisão nas partidas. O rendimento, evidentemente, desaba. E no caso de Sancho, isso foi se tornando uma verdadeira bola de neve. Viciado em videogames, o atacante foi acumulando noites mal dormidas. Quanto mais jogava videogame, pior desempenhava em campo. O corte na lista de relacionados para o clássico contra o Arsenal e a briga com Erik Ten Hag foram apenas a ponta do iceberg do real problema vivenciado por Sancho. Para você ter uma ideia, quando o United encarou o Bayern de Munique pela Champions League em 2023, enquanto seus companheiros se preparavam para o confronto, Sancho foi flagrado com seu username jogando EA Sports, o antigo FIFA, no modo Pro Clubs, junto do atacante Tammy Abraham. A situação foi noticiada pelo tradicional jornal inglês Daily Mail e repercutiu muito nas redes sociais. Apesar de todo este cenário, o Dortmund confiou na retomada de Sancho e acertou sua chegada por empréstimo, lhe dando a camisa 10 do clube. E mesmo tendo feito parte do elenco que chegou a uma surpreendente final de Champions League contra o Real Madrid, o atacante inglês esteve longe de viver o brilho da passagem anterior. Fez 24 jogos, com apenas 3 gols e 3 assistências. Após o fim do empréstimo ao Borussia Dortmund, Sancho retornou ao Old Trafford e voltou a ser um problema para o Manchester United. O atacante foi reintegrado ao elenco, mesmo a contragosto de Ten Hag, e a verdade é que nenhum clube estava disposto a arcar com o alto salário do jogador, muito menos pagar o valor que o United desejava para amenizar o prejuízo dado por Sancho. Mas no final das contas, o Manchester United aceitou a própria realidade e emprestou Sancho ao Chelsea com obrigação de compra de 25 milhões de euros, o que vai lhe render um prejuízo de nada menos que 60 milhões de euros. Agora no Chelsea, Jadon Sancho terá uma nova oportunidade para renascer, mas pela frente terá outro clube em crise e que possui um dos elencos mais inchados do futebol inglês. A verdade é que Sancho ainda tem muita lenha para queimar, mas o tempo está correndo para o atacante inglês. E é bom ele ficar ligado, porque se nada mudar, o único futebol que ele irá jogar já não será mais em campo, mas em casa, com um console e um joystick nas mãos.
E você, acredita que Jadon Sancho ainda pode dar a volta por cima? Comenta aí, se inscreva no Recortes da Bola. E por falar em treta entre jogador e técnico, entenda como a briga de Vini Júnior com Zidane mudou para sempre a carreira do craque brasileiro. O vídeo tá aí na tela, confere aí. Te vejo no próximo vídeo.